A biblioteca, um lugar infinito de conhecimento e sabedoria. Um santuário para quem quer aprender e um lugar de terror para idiotas. De qualquer forma, guardava muitas lembranças boas e ruins para Naruto. Depois de criar um clone das sombras e fazê-lo usar o jutsu de transformação para se transformar em um adolescente de cabelos e olhos castanhos, ele o mandou entrar e ver quem estava trabalhando. Após 15 minutos de espera nas sombras, ele o viu sair. Depois de esperar mais alguns minutos para que ele entrasse em um beco aleatório e desaparecesse, ele sorriu ao receber a informação de quem estava trabalhando e alguns livros que precisava ler. Respirando fundo, ele entrou casualmente e viu os dois que lhe ensinaram a maioria das coisas que lhe foram negadas quando criança. Seus olhos azuis pousaram na mais alta das duas, Akira Haruno, tia de Sakura. Ela era uma mulher muito bonita, com longos cabelos rosa escuros que lhe caíam pelas costas como as ondas do oceano, pele clara e belos olhos verdes. Com 1,68 m de altura, ela tinha aproximadamente a altura média para uma mulher de sua idade e era um pouco mais alta que ele por alguns centímetros. Aos 40 anos, ela ainda tinha a mesma silhueta de quando tinha 20 e poucos anos. Ele se lembrava de ter visto uma foto dela uma vez, quando convidaram para sua casa, que era sempre procurada. E o melhor de tudo, ela era quieta e, quando falava, era com uma voz suave, porém forte, que chamava a atenção independentemente do volume. E então ele fixou os olhos na mais nova, Sakari Haruno, irmã de Sakura. Ao contrário da irmã, ela tinha cabelos curtos e rosados, na altura dos ombros, pele clara e olhos verde jade. Ela tinha cerca de 1,62 m de altura, mas Naruto sabia que ela cresceria um pouco mais, afinal, tinha apenas 14 anos. E, ao contrário da irmã, ela tinha um corpo curvilíneo e seios tamanho B, graças à dieta correta, e ele sabia por experiência própria que ela era muito mais simpática que sua companheira de equipe. Ele sabia muito sobre os dois que estavam diante dele, e eles sabiam quase tudo sobre ele. Akira era a irmã infeliz de Ibari Haruno, mãe de Sakura e Sakari. Ibari era exatamente o oposto de Akira. Era acima do peso, alta, sem seios, preguiçosa, altiva, astuta, usava maquiagem demais para esconder o rosto feio, era arrogante, muitas vezes, precisava gritar para ser ouvida. O fato de achá-la bonita o deixava profundamente enjoado, mas isso acontecia porque ela era uma genin decadente e usava o jutsu de transformação para parecer desejável em público. E assim que viu sua verdadeira forma, secretamente, é claro, ele honestamente não conseguiu comer nada por uma semana, com medo de que isso acontecesse com ele. Naruto sabia que as duas irmãs Haruno eram casadas, sendo ambas o oposto uma da outra, é claro. Enquanto casada, Akira infelizmente não conseguiu gerar filhos, mas seu dedicado marido, Koraga, permaneceu ao seu lado nos bons e maus momentos. O marido de sua irmã, Kusabi, no entanto, era um caçador de sexo que atraía sempre que tinha a oportunidade, não que ele pudesse culpá-lo, é claro. Foi aí que Sakari entrou. Ela foi resgatada, porque a mãe vadia a abandonou em uma lixeira. Se não fosse pela suspeita de Akira de que sua irmã faria algo assim, ele só conseguia estremecer ao pensar em como teria se tornado sem a orientação conjunta deles. De qualquer forma, depois que ela foi levada para casa, ela foi oficialmente adotada com a assinatura do Hokage para oficializar a adoção. Naruto sabia que Sakari sabia que ela era adotada, mas sabia que ela não se importava, pois, para ela, Koraga e Akira eram seus pais biológicos. Ele teria relembrado mais, mas as duas mulheres se viraram para elas. Sorrindo por trás das máscaras, ele acenou para elas. Akari-chan, Sakari-chan, quanto tempo? Levantando sua delicada sobrancelha rosa, Akari respondeu. Sinto muito, senhor, mas honestamente não sei quem você é. Naruto conteve uma risada e respondeu. É claro que você não me reconhece. Afinal, sou a pessoa mais imprevisível que você já conheceu. Naruto. É você? Sakari engasgou ao ver sua aparência completamente mudada. O único e verdadeiro, ele respondeu. Meu Deus, o que aconteceu com você?
Akira perguntou, aproximando-se para ver se seus olhos a estavam enganando. Aconteceu na minha última missão, não se preocupe. Quaisquer outras palavras que ele teria dito foram abafadas quando ele foi puxado para um abraço de quebrar ossos por Sakari. A visão fez o deus da morte suar. Como diabos isso aconteceu? Para uma civil, ela com certeza tem uma velocidade de nível Chunin. Nossa, toda vez que penso que os decifrei, os mortais continuam me surpreendendo. No entanto, foi uma experiência diferente para o loiro de mechas pretas, embora fosse agradável sentir o calor de outra pessoa. Não foi nada bom sentir suas costas se quebrando sob a força ilógica de Sakari. Sakari, acho que Naruto-kun já passou por muita coisa. Akari disse, sorrindo interiormente diante do carinho da filha pelo recipiente da Kyuubi. Correndo um pouco, Sakari soltou a ex-loira e imediatamente se desculpou. Naruto apenas esfregou as costas, sentindo-as voltar ao lugar graças a Kyuubi. Não, está tudo bem. Não é todo dia que algo assim acontece. O que aconteceu exatamente? Sakari perguntou depois de diminuir o rubor. Suspirando mentalmente por ter que mentir para duas das pessoas em quem mais confiava, ele contou a elas o que aconteceu. Seu encontro com os irmãos demônios, Zabuza, seu treinamento com Kakashi e sua morte. As duas mulheres só conseguiram encará-lo horrorizadas quando ele desabotoou o colete e mostrou a elas o ferimento sofrido por Kakashi através de sua camisa de malha arrastão. E com amarga relutância, ele relembrou sua vívida experiência no País das Pedras, dizendo que o trouxeram de volta à vida, fizeram experimentos em seu corpo, sua fuga e seus ferimentos horríveis. Demonstrando que falava sério, ele tirou a máscara de Anya e puxou a meia máscara para baixo, revelando seu rosto marcado. Antes de terminar sua história, ele se viu com o rosto enterrado entre os seios da mulher. Tanto Kyuubi quanto Shinigami riram do sortudo que o viu lutando para respirar. Oh, Naruto-kun, sentimos muito pelo que aconteceu com você. Sakari quase chorou depois de ouvir a história do pré-adolescente. Não consigo nem imaginar a dor que você passou, continuou Akari, falando para a filha. Enquanto o loiro lutava para respirar, ouviu uma risada distinta atrás dele. Naruto, você não é só o assunto da vila, mas também está seduzindo as duas mulheres da minha vida. As duas mulheres coraram em resposta à voz e se separaram envergonhadas. Depois de tossir algumas vezes, Naruto se virou para ver de quem era a voz. Um homem de 1,77 m de altura sorria para ele. Usava o cabelo castanho e liso preso num rabo de cavalo como o de Iruka, que combinava com seus olhos castanhos, escondidos atrás de óculos pretos de armação de arame. Cruzando os braços sobre o peito, o ex-loiro completo notou que ele usava um suéter azul escuro de gola alta sobre um hobby Yakuta azul claro, com uma maleta de couro pendurada no ombro. E abaixo dele, calçava calças bege e sandálias marrons abertas. Koga, já faz muito tempo. Naruto cumprimentou o marido de Akari. Aqui também, já faz quase 3 meses? Respondeu o homem brincando. Mais ou menos 3 meses, respondeu o loiro de mechas pretas. Então você acabou de voltar da torre. Ah, sim, infelizmente o Kage não tinha muito trabalho para mim, ele só me disse para levar meu trabalho para casa. E no caminho, decidi dar uma olhada em duas mulheres lindas na biblioteca. Ele então sorriu, olhando para ele. E é aqui que eu te encontro, seu pequeno brincalhão. Naruto só conseguiu dar uma risadinha forçada. Conhecia o homem bem o suficiente para saber que ele estava brincando. Enquanto as duas Aruno suspiravam com as palhaçadas do homem, embora o amassem profundamente, ele às vezes podia ser muito imaturo. No entanto, seu semblante brincalhão desapareceu instantaneamente, assumindo um tom sério, como ele dizia. Vejo que os relatos eram verdadeiros, você mudou muito desde aquela missão. Disse um moreno, fazendo o ar parecer denso ao seu redor. Você já sabe? Perguntou o usuário secreto do Kurashige, sinceramente surpreso que a informação tenha vazado tão rápido. Koga apenas bateu na cabeça com o dedo indicador direito. Não, eu vi brevemente e me lembrei de cada detalhe. Lembre-se de que fui eu quem lhe ensinou a lembrar das coisas facilmente. Naruto não conseguiu conter o tremor.
O homem era um palhaço e um babaca sarcástico às vezes. Mas ele jurou que tinha um pouco de sangue Nara, a julgar pelo seu conhecimento e memória fotográfica. Querida, se você parou de assustar o Naruto-kun, acredito que ele veio aqui por um motivo, disse Akari, com sua voz suave, porém poderosa, tirando o marido do seu estado sério. Ao vê-lo coçar a bochecha, envergonhado por ter exagerado novamente, a gentil mulher falou com o loiro de mechas pretas. Agora, do que você precisa exatamente? Akari-chan, estes são os livros que vou precisar hoje. Naruto respondeu antes de listá-los. O último livro sobre a história das nações Shinobi, se você tiver, um livro que tenha algo a ver com plantas e estratégia, para leigos. Ele disse enquanto amaldiçoava mentalmente a raposa e Deus respeitosamente, como se as risadinhas deles fossem alguma indicação de seus métodos de ensino cruéis. Piscando de surpresa diante dos livros incomuns, as duas mulheres calmamente se dirigiram aos livros selecionados que ele havia pedido. E 5 minutos depois voltaram com 2 livros, um grande, velho e pesado, a julgar pela dificuldade de Akari, enquanto o outro era menor e novinho em folha. Ofegante, Akari o colocou sobre a mesa de madeira enquanto Sakari os verificava. Desculpe, mas não temos livros sobre plantas, mas você pode ter mais sorte na floricultura e Yamanaka, disse Akari depois de recuperar o fôlego. Naruto fervia por dentro ao ouvir que teria que ir para lá. Embora os Yamanaka não fossem particularmente cruéis com ele, também não eram os mais prestativos. Lembrou-se de Inoshi, que, como mencionado pelo pai de Shikamaru, o tratava de forma neutra na maior parte do tempo, mas sua esposa era uma vadia, e o tratamento que Ino lhe dera na academia ainda estava fresco em sua mente. Assentindo relutantemente, ele guardou seus livros debaixo do braço com facilidade e colocou as 2 máscaras. Obrigada como sempre, vejo vocês em breve, agradeceu ao pré-adolescente antes de sair pela porta. Se ele olhasse para trás, teria visto a expressão preocupada de Sakari. Assim que chegou à biblioteca, o loiro de mechas pretas pulou no telhado e criou um clone das sombras para pegar os livros de volta. Embora tenha sido preguiçoso da parte dele, ele claramente admitiu para si mesmo que precisaria das 2 mãos para a próxima tarefa. Como ele claramente não sabia quem estava cuidando da loja naquele dia, poderia ter sido Inoshi, sua esposa ou, se não fosse, Ino. Depois de mandar seu clone de volta para seu apartamento, ele foi até a floricultura Yamanaka. Quase 5 minutos depois, ele chegou à floricultura. Sinceramente, não foi difícil encontrá-la, com suas paredes pintadas de amarelo, o teto laranja, 2 janelas de vidro gigantes entre uma porta gigante que ficava sempre aberta durante o dia, além de várias plantas do lado de fora da loja, e a enorme placa rosa que dizia Floricultura Yamanaka em grandes letras vermelhas em negrito. Que loja de frutas! Kyuubi compartilhou seus pensamentos com os outros 2. Ah, sim, Naruto pensou para a grande besta. Com certeza. Shinigami concordou. Não sou especialista em construção, mas o homem da casa não deveria ter a palavra final no projeto. Ele está obviamente derrotado. Disseram o Lorde Demônio e o Deus da Morte em uníssono. Agora pare de enrolar e entre na maldita loja, você tem muito trabalho a fazer. Suspirando por trás de suas 2 máscaras, o pré-adolescente relutantemente deu um passo à frente. Alguns passos depois, entrou na loja. Assim como o exterior, todo frutado e cheio de plantas, o interior não era melhor. Era amarelo como o cabelo loiro tradicional e tinha prateleiras cheias de lindas flores. Ao ver que não havia ninguém no balcão, Naruto tocou a campainha para ser atendido. Quando ninguém apareceu 1 minuto depois, ele tocou novamente várias vezes. Estou indo! Gritou uma voz de mulher. Ah, merda! Todos os 3 gritaram dentro de suas cabeças. Eles tinham um motivo para chegar, porque poucos segundos depois, uma garota mais ou menos da idade de Naruto apareceu cambaleando. Ela parecia exatamente a mesma desde a última vez que ele a vira, os mesmos olhos azuis sem pupilas, o mesmo cabelo loiro e comprido, sempre preso num rabo de cavalo com uma franja comprida cobrindo o lado direito do rosto. E sempre usando aquela roupa roxa reveladora com fita adesiva branca enrolada na barriga e nas coxas.
A única coisa diferente nela era que usava o avental amarelo da loja, tinha as manguitas brancas dobradas para cima e as duas orelhas furadas. O que você quer? Eu estava ocupada. A garota loira então olhou para o rosto do cliente antes de soltar um grito ensurdecedor. Ino, o que está acontecendo? Gritou uma voz masculina. Olhando de onde vinha a voz, um homem emergiu do outro lado da loja. Ele tinha cerca de 1,75 m de altura e aparentava ter quase 40 anos. Seu cabelo era loiro como o de Ino, só que mais escuro em contraste com um corte estilo mullet, mais curto no topo, terminando em um longo rabo de cavalo. Ele também tinha olhos azuis brilhantes com pupilas diferentes de Ino. Usava o colete à prova de balas Joumin verde padrão sobre uma roupa preta com protetores de mão bege e um casaco vermelho sem mangas que chegava até a parte de trás dos joelhos. Ele era Inoshi Yamanaka, o pai de Ino. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou ao ver sua filha tremendo no chão. Demônio. Ino choramingou enquanto fechava os olhos de medo. Olhando para cima, Inoshi viu o suposto demônio. Seu rosto automaticamente se fechou ao ver a máscara. Ele, como muitos outros shinobi da Folha, conhecia os horrores da Terceira Grande Guerra Ninja, e aquela máscara fazia até um mais poderoso guerreiro querer recuar ao vê-la. No entanto, ele olhou para a figura e viu que não era mais velho que Ino, não tinha nada que o identificasse como um shinobi de pedra e, o mais importante, viu o Itai até da folha em seu cinto. Vá para o seu quarto, eu cuido disso, ele disse a ela. Vendo que não precisava ouvir duas vezes, a Genin correu para longe e se trancou em seu quarto. Ao ver sua filha sã e salva, Inoshi olhou para a figura e a encarou com seu olhar penetrante que revelava anos de experiência shinobi. Quem é você? Ele perguntou. Apenas um shinobi querendo comprar um livro. Naruto respondeu enigmaticamente. Você assustou minha filha, Inoshi disse, cerrando o punho. Isso não foi intencional, disse o loiro de mechas pretas, acrescentando mentalmente não. Eu só quero um livro, com uma lista de várias plantas com as quais eu possa criar cremes venenos. Assentindo, o chefe do clã Yamanaka se virou e foi para a sala dos fundos. Emergindo alguns minutos depois, trouxe um livro verde de tamanho médio e o que parecia ser um kit de mixagem. Colocando-os delicadamente no balcão, ele os registrou na caixa registradora. O total é 400 ryo, disse Inoshi. Novamente, visivelmente assustado com o quão caro o dia estava ficando para ele, Naruto pagou ao homem, deixando com mais do que o suficiente para sobreviver até sua próxima missão, agradeceu-lhe pela gentileza de deixar uma boa impressão, pegou suas coisas e foi embora. Inoshi apenas soltou um suspiro de alívio quando ele saiu. Você realmente é um ninja mais surpreendente. Assim que conseguiu os itens necessários, Naruto seguiu para seu apartamento. Depois daquele encontro tenso nos negócios de Yamanaka, ele precisava do resto do dia para relaxar e ler sobre as coisas que ignorou e que lhe foram negadas durante seus anos na academia. Com um pequeno impulso de chakra, ele saltou no ar novamente e aproveitou o vento soprando em seus cabelos. Oh, que sensação! Um Shinigami certa vez comparou a pilotar uma moto sem capacete, seja lá o que isso fosse, e ele concordou que a sensação era agradável. Foi mais ou menos nessa hora que ele sentiu que aterrissava no telhado. Deu alguns passos em direção à beirada do telhado antes de pular levemente para o chão. Estremeceu um pouco ao ouvir o rangido horrível quando seus pés bateram na madeira desgastada. Recompondo-se e ficando de pé, foi até a porta, que o proprietário gentilmente designou como o apartamento 666, e a abriu. Sorriu ao ver que Shigo e Ben-Imi ainda dormiam em sua cama, e que seus 4 clones os guardavam. Certo, pessoal, é hora de começar a trabalhar. Ele então apontou para o clone mais próximo e falou sobre sua aquisição mais recente. Quero que você comece a ler sobre plantas venenosas e medicinais. Leia pelo menos 5 capítulos e leia mais se achar interessante. Ele então colocou o kit de mistura em uma mesa surrada e jogou o livro para ele. E nós, chefe? Perguntou um de seus clones. Quero que vocês estudem o livro de estratégias, prestem bastante atenção para não perderem nada.
Naruto disse antes de se virar para os outros dois clones. E quero que vocês dois pratiquem o equilíbrio das kunai. Não se preocupem com a água, apenas equilibrem-nas o máximo que puderem. E você, chefe? Outro clonado perguntou ao original. Vou ler aquele livro gigante de história, agora ande. Ele respondeu antes de pegar o livro gigante e deitar na cama. Horas se passaram e Naruto descobriu que era mais produtivo do que as aulas de Iruka juntas. Seu primeiro clone se dissipou 3 horas antes, e ele aprendeu sobre algumas plantas que podiam curar feridas em um instante, o que estranhamente o lembrou da pomada curativa de Kaku do mangá Bleach, e também aprendeu sobre uma planta que podia matar um homem em menos de um segundo. Ele praticaria a preparação delas em outro momento, pois agora estava terminando a história do País da Pedra. Uau, estou impressionado que o País da Pedra tenha uma história interessante. Naruto refletiu consigo mesmo enquanto terminava a última frase. Por que você leu Stone primeiro? Perguntou Kyuubi, honestamente confusa por sua nave ter lido informações sobre o país de seu inimigo. Devo isso a Ishikawa, ele me ensinou a lição mais importante que eu nunca teria aprendido aqui. Ele então fechou os olhos, lembrando-se de sua luta com o falecido Stone Chunin. Me sinto honrado. Uma voz soou, fazendo Naruto pular e Ichigo entrar em ação. O filhote de raposa pulou ao som da voz, mas voou da cama e caiu no cesto de roupa suja. Que diabos? Quem está aí? Perguntou o loiro de mechas pretas, sacando uma de suas novas kunai. Ah, qual é, loirinho? Não faz nenhum mês que morri e já fui esquecido? Respondeu a voz, fazendo os olhos de Naruto se arregalarem. Ishikawa Kamizoru? Ele perguntou. Sim, esse é meu nome, não o desgaste, respondeu Ishikawa, agora identificado, aparecendo na frente de seu assassino. Naruto ficou simplesmente pasmo ao rever o Chunin de pedra. Ele estava mais saudável do que quando se conheceram. Seu corpo estava mais cheio, como se tivesse comido de verdade, e parecia muito mais poderoso também. Em vez de ver seus olhos castanhos e frios, eles agora estavam cheios de paz interior, juntamente com a preguiça de um preguiçoso. De jeito nenhum, você deveria estar morto. Gritou o pré-adolescente oficialmente assustado. Ishikawa apenas riu ao ver sua reação. Relaxa, loirinho, eu estou morto e estou aqui para exalar minha horrível vingança, muaia. Ele estalou maldosamente enquanto seu rosto se tornava demoníaco, assim como o próprio Yami. O fantasma desceu sobre o usuário do Kurashagan, fazendo-o rolar para longe enquanto o espírito atravessava a cama. Ichigo conseguiu rastejar para fora do cesto de roupas e investiu contra o fantasma mais uma vez, mas o pobre filhote o atravessou e bateu na parede. Enquanto Benime corria para ver se o irmão estava bem, Naruto injetou o chakra nos olhos, ativando o Kurashagan por trás da máscara. Ishikawa apenas sibilou e avançou em sua direção como se pretendesse possuí-lo. Naruto estava pronto para lidar de alguma forma com o espectro vingativo, mas em vez disso, o Chunin de pedra morto parou na frente dele e lhe deu um beijo de despedida. Só brincando com você. Ishikawa sorriu para o garoto assustado antes de cruzar os braços. Que diabos foi isso, seu idiota? Naruto berrou para ele. Nossa, garoto, relaxa, eu só estava me divertindo. Quer dizer, estar morto é muito chato, você tem que passar o tempo de alguma forma, respondeu o espírito. Por que você está aqui, afinal? Pensei que você tivesse sido enviado para a vida após a morte depois que eu te matei, perguntou o loiro de mechas pretas. Bem, veja bem, flashback, tudo bem, Kaisa, está tudo pronto, vá para a sua direita e o céu te espera. Mais uma vez, peço desculpas pela espera, disse Shinigami ao pescador. Sorrindo alegremente, o herói da onda agradeceu ao deus da morte e seguiu para a direita. Quando as portas brancas peroladas se abriram, ele foi envolvido por um raio de luz cálido e desapareceu no reino de seu irmão Kami. Tudo bem, então. Ordenou Shinigami, virando as pilhas de papéis sobre a mesa de mármore preto, repleta de mecanismos, e se amaldiçoando por estar atrasado com o trabalho. Da próxima vez que Susanoo, Cupido, Fujin e Raijin lhe dissessem para dar uma pausa e relaxar, era melhor garantir que não fosse por um ano inteiro.
A barreira que separava Caísa desapareceu, e o próximo era um homem baixo e atarracado, com cabelos grisalhos desgrenhados. E atrás dele, um exército de 500 mercenários. Todos estavam mortalmente pálidos e pareciam prestes a se borrar de medo se tivessem algo para defecar. Gato, sua vida gira em torno de ganância, luxúria e inveja. Você escravizou centenas, se não milhares, de mulheres e crianças inocentes, vendendo-as para o tráfico sexual clandestino após estuprá-las. Além disso, vendeu quase 500 milhões de libras em drogas, assassinou vários rivais comerciais e suas famílias, além de outras pessoas inocentes. E, mais recentemente, tentou tomar o país das ondas para transformá-lo em uma ilha particular, ainda por cima. Shinigami estreitou os olhos, já cheios de ódio para os mercenários. E vocês, 500, não são melhores, a lista de seus crimes é impressionante. Mas Lord Shinigami, Gato tentou implorar ao poderoso Deus, mas foi explodido ao meio por seu poder absoluto e se reformou novamente. Não ouvirei suas desculpas, seus mortais miseráveis. Vocês todos tiveram a opção de fazer o bem na vida, mas vocês foram lá e estragaram tudo. O Deus então lhes lançou um grande sorriso maligno, parcialmente obscurecido pela adaga entre os dentes. Aproveitem seu tempo no inferno. Ele então levou a mão a uma folha ao lado dele e a puxou para baixo. Quase imediatamente, o chão abaixo dele se abriu, e todos os 501 homens caíram gritando nas profundezas ardentes do inferno. Shinigami sorriu ao ouvir seus gritos de dor enquanto o fogo os queimava, e pela primeira vez ficou feliz em ouvir a voz de seu outro irmão, Yami, rugir em uma risada cruel. Fechando o portão, Shinigami ordenou que a próxima dupla entrasse e suspirou mentalmente de alívio ao ver que um quarto de seu trabalho para o país das ondas havia sido concluído naquele instante, restando apenas cerca de 55,3 pessoas para cada país. Mas assim que pôs os olhos na dupla, estreitou os olhos e retirou os papéis. Muka sem nome, você nasceu órfão e se formou na academia aos 18 anos, 3 anos acima do padrão normal. Ao longo dos anos, você não fez nenhuma tentativa de treinamento, sempre falhou nas tarefas mais fáceis, foi expulso de 10 equipes Genin. Falhou em completar os exames Chunin várias vezes e nem matou ninguém até finalmente criar coragem para matar seus companheiros de equipe indefesos que acabaram de se formar na academia por apenas uma semana dormindo, e o Sensei Jounin quando ele estava morto de cansaço para sequer lutar devido à insônia severa e às brigas constantes com a esposa. Nos meses seguintes, você matou vários homens inocentes antes de estuprar suas esposas, namoradas e até mesmo suas filhas de todas as idades. E depois que terminou, você cortou suas gargantas. Shinigami não disse mais nada, vendo que o homem era culpado além de qualquer razão. Ele apenas apertou um botão em sua mesa e Muka caiu gritando nas profundezas do inferno. Ishikawa Kamizoru, você era o terceiro filho de Kaibarai Kamizoru, e recebeu o nome em homenagem ao seu bisavô, o Shodai Mitsushikaji. Você era um irmão exemplar para sua irmã mais nova, formou-se na academia Iva aos 10 anos de idade, passou alguns anos na natureza para aperfeiçoar as artes do seu clã e se comunicar com a natureza. Você retornou aos 14 anos e se tornou Chunin alguns meses depois, literalmente arrasando com a concorrência. Dos 15 aos 19 anos, você matou aproximadamente 800 pessoas em serviço, ganhando o apelido de Vespa Assassina, mas depois se tornou um desonesto ao roubar um dos itens mais preciosos do seu país. Por alguns meses depois disso, você literalmente passou fome por falta de comida, embora pudesse caçar claramente, até encontrar aquele idiota atrapalhado e ser finalmente morto por Naruto Uzumaki. Está correto, disse Ishikawa, com a voz não demonstrando negação em sua história de vida. Agora, o ninja de pedra morto esperava ser enviado para o inferno como seu companheiro, mas, em vez disso, o Deus à sua frente colocou sua poderosa mão em seu queixo. E, além disso, ele emitiu um zumbido como se estivesse pensando. Depois de alguns minutos de suspense, Shinigami falou com ele. Ishikawa, sua alma está contaminada, mas pelo que eu sinto, você não é maligno como as outras almas que condenei durante toda a minha vida.
O que você quer dizer? Perguntou Stone Chunin, claramente confuso. Devido a esta circunstância incomum, não posso mandá-lo para o céu ou para o inferno. Sua alma está completamente no chão, entre o bem e o mal. Ao ver o olhar de Ishikawa, que beirava a confusão e a descrença, Shinigami teve que repensar. Ele jamais admitiria, mas era a primeira vez que isso acontecia. Por um segundo, pensou no que sua família faria, mas rapidamente descartou esses pensamentos. Yami o mandaria para o inferno, seu irmão arrogante Kami também o mandaria para o inferno, sua mãe, Destino, e seu pai, Criação, também o mandariam para o inferno. Com um sorriso irônico que lhe convinha, além de uma forma de irritar a família, o deus da morte sabia exatamente o que fazer. Ishikawa Kamizoru, tenho um acordo para você, aceita? Eu tenho escolha? Perguntou Ishikawa. A menos que você prefira ser arrastado para o inferno ou devorado por mim. Shinigami respondeu casualmente, causando um arrepio na espinha do espírito. Eu aceito. O que você quer que eu faça, Lord Shinigami? O deus da morte sorriu antes de lhe contar seu plano. Diga-me, você se lembra de Naruto Uzumaki? Então Shinigami me disse que eu tenho que te seguir, por assim dizer, e te guiar pela vida, e... Bem, eu me distraí quando ele começou a falar sem parar sobre outras coisas, disse Ishikawa ao seu assassino atordoado. Shinigami realmente mandou você fazer isso? Naruto perguntou. Sim. E você não me disse por quê? Ele gritou para o teto. Eu queria que fosse uma surpresa, respondeu Shinigami simplesmente. Nossa, você podia ter me avisado, você assustou muito a mim e aos filhotes. Naruto retrucou, pegando Ichigo e Benimi do chão e os colocando de volta na cama. Achei divertido. Kyuubi deu sua opinião. Vai se foder, peludo, retrucou o loiro de mechas pretas antes de perceber que havia dito aquilo na frente de Ishikawa. Ah, relaxa, Shinigami loiro, já me contou sobre a raposa dentro de você e o sangue em suas veias. Sinceramente, não me importo, você me lembra o An, só que com menos ódio, disse o Kamizoru morto, acalmando o Jinchuriki, mas também o confundindo. Sim, ele é o atual Jinchuriki de Stone depois que Roshi partiu para dominar melhor os poderes de sua fera, espere um segundo. Naruto disse, impedindo o espírito de continuar. Espere um segundo, droga. Ele então foi até o livro novamente e leu o índice. Lendo de A a J, ele encontrou a seção que procurava. Folheando rapidamente as páginas, finalmente chegou ao final do livro, onde restava apenas uma página. Jinchuriki, ele leu, surpreendendo os que estavam por perto. Os Jinchuriki são humanos que possuem uma besta com cauda selada dentro de si. Eles exibem poderes extraordinários e, em alguns casos, são mais poderosos que suas bestas com cauda, pois possuem a inteligência necessária para usar os poderes da besta com eficácia. Nos últimos 100 anos, a Shirama Senju assumiu o controle de várias bestas com cauda. Ele espalhou essas bestas para outras aldeias recém-formadas, na tentativa de manter a paz e equalizar os poderes entre as nações. Para evitar que os Jinchuriki se tornem traidores, é tradição que o hospedeiro seja selecionado entre a família do próprio Kage da aldeia. Dessa forma, os Jinchuriki não apenas têm fortes laços de lealdade com a aldeia e seu líder, mas também servem para exibir o poder dos Kage. Naruto lentamente largou o livro, percebendo que acabara de ler. Agora ele sabia exatamente quem era seu pai graças ao livro. Lentamente, ele se levantou no chão do apartamento e se virou para seus 3 clones restantes, que pararam assim que a comoção começou. Fiquem aqui e protejam os filhotes. Voltarei em breve. Ele ordenou antes de pegar sua espada e suas armas. Sem dizer uma palavra, ele saiu pela porta e marchou em direção ao escritório do Sandaime. Totalmente pronto para causar um verdadeiro inferno no velho.